Vamos falar do montanismo. O montanismo, os outros dois fica bem claro que eram heresias, não tinha muita dificuldade de definir como heresia. O montanismo é mais sutil, mais difícil de identificar. Foi considerado heresia, por fim, mas ele foi mais difícil assim de refutar. Ele é diferente dos outros dois. Montano era um bispo da região da Frígia. Ele, na metade do segundo século, na verdade é assim, o Montano, o ensino dele era de uma ênfase no Espírito Santo e em dons miraculosos do Espírito Santo. Porque o que aconteceu na metade do segundo século? Metade do segundo século, vocês aqui? Quando é mais ou menos? Metade do segundo século? 150. Lá mais ou menos ali pelo ano 150. Muito bom. E o que começou a acontecer? Todos os dons miraculosos começaram a desaparecer da igreja. Não havia mais profecias, não havia mais curas. Tudo começou a desaparecer, simplesmente desapareceu, não acontecia mais. E diante dessa circunstância, você pode ter duas abordagens. A que a maioria seguiu, de que Deus descontinuou isso. Simplesmente não interessava mais fazer. Então Deus parou esse tipo de ação. Essa era a posição da maioria. Mas os montanistas não aceitaram isso. Eles alegaram que esses dons miraculosos tinham desaparecido por causa da apostasia da igreja, o mundanismo da igreja. A igreja não era suficientemente séria. Então eles disseram que não é verdade que tinha cessado tudo isso. Eles diziam que continuava, na verdade, toda a obra do Espírito e que Deus ainda falava. O Montano disse que Deus falava através de homens como falou através de Paulo. Da mesma forma. Especialmente através de um homem. Adivinha quem? Ele mesmo. Montano. Né? Então ele dizia que Deus continuava falando através dele e de algumas pessoas que eram do grupo dele, no caso duas mulheres, duas profetisas, Prisca e Maximila. Essas duas ele dizia também que recebiam revelações diretas da parte de Deus. Há inclusive registros de que uma vez Montano disse: "Eu sou o Deus onipotente habitando em um homem." Humilde, humilde. Não tem nenhum Montano aí não, né? Não. Humilde tem, né? Então tá bom. Essa então era uma ênfase muito forte nos dons do Espírito, no Espírito Santo. Ele dizia inclusive que tinha terminado a era do Filho e que estávamos entrando numa nova era, a era do Espírito. E eles também tinham uma ênfase muito forte no fim dos tempos, na vinda iminente de Cristo. Outra ênfase deles era uma disciplina extremamente rígida. Extremamente rígida. Eles eram extremamente ascéticos. Uma vida assim de privações eles seguiam. E se alguém pecasse no meio deles, nas igrejas montanistas, se alguém pecasse era excluído imediatamente e sem volta. Certo? Então eles tinham assim essa cultura da perfeição. O que deixa todos os estudiosos estupefatos até hoje é o fato de um homem inteligente, extremamente capaz como Tertuliano, ter se encantado por essa heresia aí. É uma coisa que não se entendeu até hoje, né? Então, nos pais da igreja tem alguns assim que não viraram santos. Né? Não viraram santos na igreja romana, nem na igreja ortodoxa. Um deles é o Tertuliano, o outro é o Orígenes. O Tertuliano é considerado pai da igreja, mas ele deu essa... Então não se sabe direito por que ele... Até hoje não se sabe direito por que ele pendeu para isso. Não se sabe se exagera o que os montanistas realmente eram, ou se ele pegou uma forma modificada ou alguma coisa assim. Mas ele deve ter se encantado muito por essa parte da disciplina e tal, porque ele era um indivíduo extremamente rígido.
para armar